Se engana quem pensa que investir na bolsa de valores, que comprar ações é só para gente rica, que é algo caro, porque não é. E para mostrar isso, o pessoal da Suno separou 4 ações que são muito baratas para se investir, com um valor máximo de até R$ 15 por ação. E a gente vai passar um por um desses ativos, só que antes da gente olhar preço ou até mesmo o dividend yield, a gente precisa entender os números da empresa, o fundamento e o que está por trás de cada ação. A gente vai falar de empresas boas para dividendos, a gente vai falar de empresas com potencial de valorização e eu também vou estar comentando e dando a minha opinião em cada uma delas. Começando aqui pela Itaúsa, uma empresa muito conhecida, sempre trago bastante vídeos dela aqui no canal, sou acionista há quase 15 anos da empresa. É uma empresa com mais de 100 bilhões de valor de mercado e ela é uma holding financeira, ela é uma empresa que aplica o capital, aplica o dinheiro dela em outras empresas na finalidade de colher lucro dessas empresas. No primeiro trimestre desse ano, ela teve um resultado recorde, muito baseado também no resultado do próprio Banco do Itaú, um resultado histórico para as empresas, o que representou uma alta de quase 40%. Se a gente buscar o histórico de lucros dela, a gente vai perceber que desde o ano de 2008 até aqui, a empresa não para de crescer em lucros, a empresa não para de crescer em receita e ela é uma das poucas empresas que não deu prejuízo algum em todo esse tempo. Ela é uma empresa que só dá lucro. E a Itaúsa também é uma empresa que remunera muito bem, porque tanto o iniciante quanto o investidor experiente, uma das principais buscas é a remuneração, porque muito da liberdade financeira que a gente busca lá na frente vai passar através dos dividendos. E com o que ela está pagando hoje, frente à cotação atual da empresa, a gente tem um dos maiores dividend yield históricos da empresa e um dos maiores também do passado recente. Mas como o dividendo não é tudo, na realidade o investidor tem muito mais coisa para estudar e para buscar numa empresa antes de olhar para aquilo que ela paga. Uma melhor maneira da gente ver isso é o retorno total ao acionista que a empresa entregou nos últimos anos. E quando a gente olha para o histórico de 20 anos, ela tem um retorno muito satisfatório. Enquanto o Ibovespa, aqui na parte de baixo, retornou menos de 500% em 2 décadas, a Itaúsa ofereceu um retorno de quase 5.000%. Só para vocês terem ideia do que é isso, caso alguém tivesse aplicado apenas R$ 1.000 na empresa lá atrás e não tivesse feito mais nada, apenas reinvestido tudo que ela distribuiu, colhido bonificações e se aproveitado de toda a recompra que a empresa faz, ele teria transformado R$ 1.000 hoje em quase R$ 50.000. Então, um retorno muito satisfatório, sem contar que a gente ainda fala de uma das empresas mais seguras e confiáveis de toda a Bolsa de Valores. Nós também temos a B3, que é a Bolsa Balcão Brasileira, aquela empresa que intermedia toda essa transação. Quando a gente compra um título, quando a gente compra alguma ação, ela é responsável por transacionar e registrar tudo isso. B3 tem um valor de mercado de 60 bilhões de reais. Uma das primeiras fotos que a gente tem que ter é a DRE histórica da empresa. Quando a gente pega no longo prazo, a gente também vê crescimento, a gente não vê prejuízos, mas um ponto positivo para a empresa. Já no que diz respeito à remuneração, a gente tem alguns pontos positivos e outros nem tanto, porque apesar dela ser uma empresa muito confiável, uma empresa constante, muito previsível naquilo que ela não paga tão bem. Ela é uma empresa que acaba não tendo uma remuneração tão forte assim quanto as outras dessa lista. O dividend yield atual dela, por exemplo, está abaixo de 4%, o que mesmo se a gente pegar tudo isso que a gente já falou de positivo da empresa, não vai estar satisfazendo muita gente que procura boas empresas como ela é, mas que também paguem muito bem, que não acaba sendo o caso dela. Também gosto bastante da companhia, ela até então tinha um nicho, ela tinha todo o monopólio dessa intermediação financeira toda, só que agora tudo aquilo que era um rumor há quase uma década, é mais novo, talvez não acompanhe, mas toda essa conversa de uma nova bolsa, ela já vem desde lá de 2010 e ao que tudo indica, isso está se concretizando, isso pode acontecer e a gente pode ter mais uma operadora lá no Rio de Janeiro, agora competindo com a B3. Ela ainda é uma empresa com uma margem muito boa, ela ainda é uma empresa muito eficiente, só que hoje ela tem dominância no mercado. Quando esse competidor surgir, se é que ele vai surgir, ela vai ter que atacar suas margens, ela vai ter que atacar a sua rentabilidade e eficiência por conta do market share. Isso acontece com ela, aconteceu com a Ambev, aconteceu com o Cielo. É um processo normal, benéfico para o consumidor, porém para aquela empresa que tem dominância, o que é o caso dela, ele não é tão legal assim. E apesar dela ser uma ótima empresa, vale muito a pena você que está começando agora, está levando esse ponto em consideração.
Olhando agora com uma visão um pouco diferente, não olhando para rendimentos, mas sim olhando para valorização. Empresas que também são muito baratas, mas que ao mesmo tempo têm um grande potencial futuro. A gente está falando da Cosan e da BR Partners. Cosan que a gente já falou bastante dela aqui no canal, e BR Partners a gente também já viu ela, só que na nossa comunidade. Começando pela Cosan, que é uma das empresas preferidas de Luiz Barsi. Luiz Barsi, um dos maiores investidores que a gente tem no país. No último vídeo sobre ela, a gente viu tudo que a empresa tem de positivo e ao mesmo tempo a gente viu alguns alertas muito importantes sobre a empresa. Vale a pena você procurar e estar assistindo esse vídeo, e como a gente fala de um potencial futuro no caso dela, ela já tem um valor de mercado muito mais baixo do que a Itaúsa, por exemplo, que vale 100 bilhões de reais. O valor de mercado de Cosan hoje é de apenas 26 bilhões de reais. Olhando para a DRE histórica dela, a gente já vê uma oscilação um pouco maior. Essa foto de 2012 para cá, ela é mais interessante. A gente pode ver que ela cresce em receita, ela cresce naquilo que ela fatura, porém o lucro líquido não cresce na mesma velocidade. Não só isso, ele acaba sendo muito mais oscilante do que as outras empresas. E isso vai muito em linha com aquilo que a empresa faz e nas empresas que ela investe. São boas empresas, são empresas líderes de mercado, muito boas naquilo que elas fazem, só que o setor por si só é um setor de difícil atuação, não muito previsível, como por exemplo, financeiro e de serviços financeiros que a gente acabou de ver. A oscilação aqui é um pouco maior e o investidor tem que ter um pouquinho mais de estômago, ele tem que ter mais disposição para poder lidar com isso. Quanto à remuneração da empresa, o histórico dela mostra quão baixo é. Historicamente, ela distribuiu apenas 3%, e aqui fica um comentário rápido. Não se deixem levar por essas conversas recentes, mesmo que de grandes investidores, de que a Cosan é uma ótima pagadora de dividendos, de que ela é uma excelente pagadora de proventos, porque ela não é. Ela não apenas tem uma remuneração muito baixa, como a gente não vai enxergar constância, que é algo fundamental, tanto para quem está começando a investir, como para quem já é mais experiente. Então não vão sair por aí copiando movimentos, não saiam por aí trocando as suas boas pagadoras por uma empresa que não remunera bem apenas porque alguém fez. A gente tem que separar as coisas, e caso você acredite que lá na frente, futuramente, ela possa vir sim a ser uma boa pagadora de proventos, separe um pedacinho da sua carteira, separe um pouquinho do seu dinheiro para esse tipo de empresa, para a empresa de valorização. O momento dela não é muito legal, ela já vem de alguns resultados ruins. Primeiro trimestre desse ano, o resultado dela foi 80% menor. Ela iniciou 2024 com um prejuízo de quase 200 milhões de reais, e quando a gente olha para o retorno total ao acionista, aquele que realmente interessa a você que investe na empresa, nos últimos 12 meses, esse retorno foi de menos 23%. Então quem investiu R$ 1.000 na empresa, um ano depois, tem pouco menos de R$ 800, o que não torna a empresa ruim. Vale lembrar o setor da empresa, vale lembrar que aqui a gente fala de uma empresa com comportamento cíclico, o momento da compra é muito importante e também é necessário um pouquinho mais de paciência e até mesmo de experiência para o investidor estar tirando, estar extraindo o melhor que a empresa pode dar. Ainda falando de empresas com grande potencial, a gente tem a BR Partners, uma outra empresa que eu também gosto bastante, uma empresa do setor financeiro. Ela veio a mercado recentemente, ela é a mais nova dessa lista e também tem o menor valor de mercado. A gente fala de um valor de mercado de apenas 1,5 bilhões de reais. Ela é uma small cap, e muito dessa expectativa futura sobre a empresa passa por isso, porque logo nos primeiros resultados a empresa apresentou bons resultados, ela vem apresentando melhoria nas margens, ela vem crescendo em receita, em lucro. Quando a gente combina isso com uma empresa com valor de mercado tão baixo, a gente percebe que ela ainda tem um longo caminho, a empresa ainda tem muito que crescer e muito retorno a dar, caso ela faça tudo da maneira correta. Na parte de remuneração, nesses 3 anos, ela pagou de 9 a 10% de tudo aquilo que ela lucra. O dividend yield atual dela é o maior dessas 4, muito em linha com o dividend yield da Itaúsa, e mesmo tendo um histórico muito curto, mesmo apenas 3 anos não servindo de parâmetro, a gente já consegue ter uma boa ideia, já dá para entender e perceber que ela vai ser sim uma empresa que tem um apetite, que tem gosto por remunerar e pagar muito bem o acionista. E como a gente viu, os números dela estão crescendo no primeiro trimestre desse ano, mais um trimestre de lucro crescente e inclusive uma receita recorde para a empresa. E quando a gente compara essas 4 empresas, no curto prazo, colocando elas uma do lado da outra, nos últimos 12 meses,
Enquanto a gente tem o Ibovespa aqui na linha branca retornando 10%, nós temos a Cosan na última posição com retorno negativo de 23%, a B3 com retorno negativo de 17%, a própria BR Partners, apesar de bons resultados, tem um retorno negativo de 5%, e lá em cima na primeira posição a gente tem a única empresa da lista que está dando um retorno positivo, que está deixando o sócio feliz e contente, é a Itaúsa, que apesar de ser uma empresa morosa, apesar de ser aquela empresa que parece que nunca sai do lugar, a gente viu o retorno histórico dela, que é muito satisfatório, e no período de apenas 12 meses, ou seja, um ano, a empresa já retornou mais de 21%. E quanto custaria para começar a investir? Quanto custaria para montar uma carteira dessa? Dá a indicação do pessoal da Suno, para você que está em dúvida se investe ou não, se precisa de muito dinheiro para estar dando o primeiro passo ou não. Quando a gente pega Itaúsa, B3, Cosan e BR Partners, somando o valor de cotação de cada uma delas, o investidor precisaria de apenas R$ 50 para estar começando a investir, para estar dando o primeiro passo. E um comentário rápido para a gente finalizar o vídeo. Tanto o nosso canal quanto a nossa comunidade, a gente fala do Valor Invest. A gente tem bastante gente com uma experiência já considerável, inclusive com capital também grande. E esse talvez seja o único vídeo do canal que foi exclusivamente dedicado até hoje para o investidor iniciante, para aquele que vai começar realmente com R$ 50 por mês. Então não pense você, não deixem te desestimular, foca na estratégia. Todo mundo tem que dar o primeiro passo, porque às vezes é até desanimador, e eu sei que é, você passar alguns meses investindo e quando você olha na conta, você tem R$ 200, R$ 300 investindo, mas confie em mim, todo mundo passou por isso, e investir tem a maneira correta, por isso fica aqui o convite para você fazer parte da nossa comunidade. Mas independente de quanto você está investindo, se você não começar hoje, amanhã ou mês que vem que seja, sem dúvida alguma o seu arrependimento vai ser muito maior do que se você tivesse começado aos poucos com 50, 100, R$ 150, como todo mundo, inclusive quem tem muito dinheiro, começou e teve que começar um dia, porque quem mantém o foco na estratégia colhe o melhor, vive melhor, se aposenta melhor. E para dar o primeiro passo, você só precisa de R$ 50, inclusive para estar colhendo tudo isso de dividendos. E caso você queira abrir conta no BTG, que é a corretora que eu utilizo para investir, com diversos benefícios, ou para simplesmente ter possibilidade de negociação de taxas e uma comunicação direta com o nosso assessor aqui da carteira da comunidade, tem um link no comentário e de maneira bem rápida, até mesmo pelo celular, preenche o formulário, que muito em breve o pessoal já vai estar entrando em contato com você. Deixa no comentário o que você achou, se é sócio de alguma dessas empresas ou não, e nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na bolsa de valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.